Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. De volta com o Inclusão e Saúde. E hoje, para tratar nessa entrevista de um assunto que já gerou e continua gerando em alguns momentos muita polêmica. Já ouviu falar em fibromialgia? Quem vai nos ajudar a entender muito sobre este assunto é a doutora Vera Azevedo, ela que é anestesiologista, com atuação em dor crônica e cuidados paliativos. Seja bem-vinda ao nosso programa, doutora. Obrigada, igualmente. Olha, quando eu digo que gerou e gera muita polêmica, é porque o assunto ele tem, sabe, um tema, digamos, muito abrangente. Afinal de contas, o que é a fibromialgia? Eu tenho dor crônica, eu vivo o dia inteiro com dor. Que nada, esse funcionário está só disfarçando. É uma dor fake, sei lá, cada um usa o termo que quer. Alguns dizem que isso é de mentirinha para não trabalhar. Eu sei que isso traz tantas consequências, mas vamos começar a entender o assunto na sua essência. O que seria, o que é efetivamente a fibromialgia? Então, bom dia a todos. A questão da fibromialgia corresponde a uma síndrome dolorosa crônica que acomete, na maioria das vezes, o paciente de forma difusa e que, além do sintoma de dor muscular generalizada, com alguns pontos gatilhos, ela também leva a sintomas de rigidez matinal, de fadiga, de déficit de memória, de síndrome do intestino irritável. Enfim, são vários sintomas associados que levam a considerá-la como uma síndrome fibromiálgica, ou seja, a associação de vários sintomas em um único paciente. E é uma entidade reconhecida há mais de 100 anos, porém, ao longo das décadas, ela vem sendo cada vez mais estudada e tentando esse entendimento, esse conhecimento, para que o diagnóstico e o tratamento tenham um sucesso adequado. Além disso, tentando prevenir o aumento da incidência de pacientes com essa síndrome de dor crônica, que corresponde à segunda síndrome mais incapacitante dentro dos quadros de dor crônica considerado importante para a medicina. Claro que o diagnóstico ele tem todo um processo para ser definido, mas para quem está acompanhando em casa agora, fala, mas será que eu tenho isso aí? Então, quais são os sintomas que a gente consideraria mais típicos? A senhora falou alguns tipos de situações, mas, digamos, popularizando um pouco mais. O que é mais comum dizer assim, olha, você tem dor aqui, dor ali, e isso pode ser avaliado de maneira conjunta? Só apenas não é um diagnóstico, mas assim, quais os principais pontos a serem observados? Então, a síndrome fibromiálgica, ela acomete principalmente mulheres que estão em torno de 18 a 50 anos, porém, existe um aumento do crescimento do número de pacientes do sexo masculino que estão sendo acometidos, mas ainda acomete principalmente mulheres. E que acontece com o início, como eu já falei, de pontos dolorosos musculares hiperativos e que tem a dor irradiada. Além disso, os outros sintomas, como eu já falei, de fadiga, rigidez matinal. Isso leva a um acometimento de transtornos de ansiedade, em que o paciente começa a ter, além da ansiedade, quadros depressivos, porque a dor ele é uma experiência sensorial. A dor, você não vê a dor, né? A gente não tem como identificá-la. Então, as pessoas que convivem com as pacientes ou os pacientes com síndrome de fibromialgia chegam a não entender qual a dificuldade que aquela pessoa ela está tendo de desenvolver sua atividade no trabalho, sua atividade em casa. E isso leva a uma dificuldade de relacionamento do paciente com fibromialgia, com a família, com o emprego e com a sociedade como um todo. Mas pode ser confundida com outros tipos, digamos, de síndromes ou até mesmo outro tipo de doença. Às vezes a pessoa tem questões localizadas, né? Eu estava comentando sobre o meu problema sério de coluna, e depois você vem algo relacionado ao joelho e você começa a somar e diz,
Então eu tenho fibromialgia, então não é o caso, né, doutora? Sim, o que acontece é que, ao longo do tempo, os estudos levaram o conceito de que você pode ter uma dor crônica localizada devido a um problema lombar, mas também você pode ter a fibromialgia, o que não acontecia antigamente. Antigamente, a fibromialgia acabava sendo um sintoma e um diagnóstico de exclusão. Você tem uma dor lombar crônica, então você não pode ter fibromialgia. Hoje em dia, não. A gente já caracteriza a possibilidade de diagnóstico duplo de síndrome dolorosa. Então, a gente hoje considera uma síndrome de ampliação dolorosa do paciente, porque a dor crônica ela é uma doença central. Ela é uma doença, já não é mais um sintoma como uma dor aguda, quando você se machuca e leva todo aquele processo inflamatório para cicatrizar e que aquela dor ela vai desaparecer. A dor crônica ela é um sintoma contínuo. Você acorda e dorme com ela. Bom, é a pergunta de sempre, né? Se é uma questão contínua, tem tratamento ou tem efetivamente a cura quando a gente está falando da fibromialgia? Bom, diante do sintoma principal, que é a dor, o que o paciente busca inicialmente é o analgésico, é o anti-inflamatório, é o relaxante muscular. E, na realidade, o tipo de sintoma, de síndrome, ela leva a um tratamento mais específico, levando à necessidade, inclusive, de antidepressivos, que têm efeito analgésico, porque o entendimento do mecanismo da fibromialgia levou ao conhecimento de que o seu sistema analgésico endógeno, ele é deficiente. Você não produz uma quantidade de serotonina, de dopamina, de noradrenalina suficiente para você não sentir aquela dor que você está sentindo. Então, os antidepressivos, eles têm esse papel, como principalmente aumentar a sua capacidade de analgesia. Então, o tratamento da fibromialgia, quando a gente fala em tratamento farmacológico, leva à necessidade de outros medicamentos que não são analgésicos anti-inflamatórios. Porém, hoje, os consensos levam à indicação principal de tratamento fisioterápico, de exercício físico. Hoje, a primeira recomendação para o paciente fibromialgico não é o tratamento farmacológico, é a atividade física direcionada e através de profissionais capacitados que reconheçam o paciente fibromialgico, porque é um paciente que você não consegue nem dar um abraço apertado. Ele sente dor até no abraço. Então, não é um paciente que pode ir para uma academia e desenvolver uma atividade física como um paciente que não tem a fibromialgia. Tem que ter um acompanhamento específico nesse caso. Olha, o assunto ele rende bastante, mas aqui a gente já faz um alerta, né? Principalmente para os empresários, para familiares que têm pessoas ao seu redor que sofrem com a fibromialgia. Eu quero agradecer aqui a Charlene, que é uma paciente que se trata exatamente disso, e foi resultado do pedido dela que a doutora Vera Azevedo está aqui, porque é uma telespectadora que sugeriu uma pauta. Se você quiser também, pode sugerir, entra nos nossos canais aí da APAE Aracaju, seja no YouTube, no Instagram, no Facebook, e sugere pautas também que a gente traz aqui, como é o caso da doutora Vera. A Charlene comentou comigo exatamente dessa dificuldade. Em função disso, hoje, para você que está acompanhando a nossa edição inédita, tem um evento, né, que está programado. Qual que é o propósito em relação à realização desse evento? Bom, eu quero também agradecer a Charlene, né, que além de ser uma paciente com o diagnóstico de fibromialgia, ela é uma profissional de saúde. Sim, então, é verdade. Ela se empenhou nessa luta para que a gente pudesse atender a esse desconhecimento de informação. O público-alvo serão pessoas que têm interesse de conhecer o assunto, profissionais de saúde, acadêmicos, enfim, toda a equipe multidisciplinar que tem interesse em relação ao tema de dor crônica. E quem vai estar lá desenvolvendo essas atividades são os pacientes, ou seja, os pacientes vão ensinar as pessoas o que é ser fibromiálgico, como é ser fibromiálgico, quais as dificuldades que o paciente tem. Além dos pacientes, nós teremos também profissionais de saúde que
irão atender à necessidade das perguntas e responder ao que a gente possa poder esclarecer. Vai ser durante quanto tempo o evento? Ele vai se estender? Porque Durante a manhã. A manhã inteira. Então, assim, você está acompanhando o programa inédito, né? Então, se está marcado para começar às 8, então está no horário exatamente do nosso programa. E, naturalmente, você tem a manhã inteira para se inteirar mais sobre esse assunto. Eu estava fazendo um alerta para empresários, familiares de pessoas que têm a fibromialgia, porque existe um diagnóstico, tem um CID, né, que é um código médico específico para quem tem esse tipo de problema de saúde. Então, não é nada que surgiu ou surge da cabeça de uma pessoa. Todo um diagnóstico é verificado, a avaliação toda ela, a doutora pode nos ajudar aqui a entender, mas ela é clínica e através dos exames, não é isso, doutora? Tem exames específicos hoje para detectar? Existem exames que excluem outras patologias relacionadas a mialgias e a fadiga, porém, a gente está indo em direção a marcadores relacionados com a doença. O conhecimento dessa situação aconteceu através da defesa de uma tese de doutorado esse ano já na Universidade Federal de Sergipe. Bom, quero agradecer demais a presença aqui da doutora Vera Azevedo. Obrigado pela sua vinda aqui ao nosso programa e espero que a senhora volte em outras oportunidades, porque tem muitos assuntos para a gente abordar ainda sobre dor crônica. Hoje a gente se deteve à questão da fibromialgia, mas tenho certeza que você deve ter aproveitado bastante. Mais uma vez, obrigado, viu, doutora? Igualmente. Eu quero agradecer e dizer que o principal foco da dor crônica, da fibromialgia, é a educação. Então, isso é apenas um pequeno passo para que a gente possa levar à diminuição da dor dos pacientes fibromialgicos e de todos que possam estar sofrendo com esse sintoma tão terrível, né? E que diminui bastante a qualidade de vida das pessoas. Mais uma vez, obrigado e até a próxima oportunidade. Nosso Inclusão e Saúde de hoje dá uma pausa rápida e volta em instantes, tratando ainda de saúde, mas de um problema que é gigantesco e que você tem que se cuidar. Todos nós temos que fazer a nossa parte. Estou me referindo à questão da dengue. Eu volto em instantes. Estamos apresentando Inclusão e Saúde.